Agora, a pegadinha de quem odeia o milionário é fazer parecer que está clamando por justiça. Mas se tivesse o dinheiro do milionário, distribuiria? Olha, com certeza não. Então, essa é a pergunta. Com certeza Sempre não. O outro tem que fazer. O outro, eu não. Então, ou então assim, transfere para o Estado a responsabilidade. Ele mesmo, alguém podendo fazer, não faz. Porque não, eu não faço mais porque o Estado não faz. Cara, o Estado não faz, mas você não consegue ser um Estado de si mesmo? Sim. Com sua própria consciência. Você não consegue fazer isso? Não consegue, porque as pessoas ficam imobilizadas pela ideia do outro. Ao invés de eu fazer minha parte, eu estou sempre preocupado com a parte do outro. O outro deve ter feito, ou então se o outro não fez, eu também não farei. Então, chega, é preciso parar um pouco. É preciso que eu seja capaz de entender qual é a minha ética, qual é a minha moral, né? E o meu protagonismo nisso, e fazer. Não interessa que o outro não faça. Do que, por exemplo, o apóstolo João diz na primeira epístola dele, quando ele diz o seguinte: porque se tu vires o teu irmão, a palavra-chave começa com vires. Você viu? Viu o seu irmão passar necessidade? E você tem com que atender essa necessidade. Você viu, você pode, mas decidiu olhar para o outro lado, fechar o coração. Como é que pode permanecer em você o tema da gente aqui, o amor de Deus? Vamos parar de ficar com essa discussão idiótica quando todo mundo sabe o que tem que fazer, quando tem que fazer. O resto é desviar o caminho, fechar os olhos, é arranjar argumento ideológico para não estender as mãos, não ajudar, não fazer a sua parte. E no fundo, a gente sabe o que tem que fazer. Sabe! A gente sabe o que tem que fazer. Nós somos indesculpáveis, meu amigo. Exatamente. O nosso maior problema é quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz, porque isso acaba refletindo que a gente sabe que lá no fundo deveria ter feito alguma coisa. É uma expressão do apóstolo Paulo: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso já está pecando. Porque eu sei. Eu não tenho argumento, eu não posso fazer transferência de nenhuma natureza. Qualquer tipo de transferência é patologização mental. É um bloqueio cognitivo perverso, que eu estou me autoimpondo, porque eu sei, eu tenho que fazer um esforço para não saber, para não querer saber. Todo mundo sabe. Você sente na carne, né? Você sente no seu corpo quando você está fora do que você deveria ter feito e não está fazendo. E é para isso que serve a terceirização de dizer, mas o outro não fez. Então eu também posso amortizar amortizar a minha culpa. É preciso entender que Deus, ao oferecer o filho dele, ele trouxe algo muito interessante, que não foi a morte do filho dele. Ele trouxe a ressurreição do filho dele para nos mostrar o quanto nós precisamos renascer psicologicamente o tempo inteiro. Essa é a comparação psicológica mais próxima que se pode fazer. Porque a gente tem que todo dia nos perguntarmos o seguinte: quantos Cristos nós crucificamos diariamente? Em nome de uma moral, em nome de uma falsa moral, em nome de coisas que a gente prega e não vive. Então, quantos Cristos a gente crucifica todos os dias em nome de coisas que, na verdade, não somos tão honestos, tão bons e tão justos assim? Então, penso que seja um grande exemplo que Deus nos dá ao dizer: tomem meu filho, viram o que vocês fizeram com ele? Tá, mas ele renasceu, promete o renascimento a todos, libertou a todos vocês, mas e vocês? Quantos Cristos continuam crucificando todos os dias? Porque é isso que a gente faz. A gente fala do Cristo como se o Cristo fosse único. E de fato, na grandiosidade, sim. Mas na humanidade, quantos Cristos a gente tá? Quantos Cristos tem na rua passando fome? Quantos Cristos estão morrendo pelo ódio, pela intolerância, pela violência? Mas aí ninguém pensa, não é? Não são Cristos, não são nem humanos. Então acho que essa é a grande lição psicológica que deve ficar da crucificação do Filho de Deus. Jesus está aí todo dia na vida da gente, tipo, a gente está pulando por cima o tempo todo e passando por cima de Jesus, sim. Passando por cima o tempo todo. Aí Jesus disse: sempre que vocês deixaram de fazer isso a qualquer desses pequeninos irmãos no mundo inteiro, foi a mim que vocês deixaram de fazer. A crucificação foi só um presépio, mas a cruz está erguida todo dia, em cada esquina, em cada lugar, em cada sociedade, em cada aspecto da nossa existência, e a gente continua achando e querendo concentrar o olhar no presépio da crucificação e não enxerga os crucificados de que todo dia. Crucificamos, ou a nossa indiferença deixa morrer. É trágico.